O rei Charles mal assumiu o trono e já estão preparando seu funeral. E isso não tem nada a ver com o câncer que ele anunciou. O funeral de um monarca começa a ser planejado assim que ele é coroado, às vezes até antes disso. Olha só isso. Fala pessoal, Daniel por aqui e hoje a gente vai falar sobre o funeral do rei Charles. O estado de saúde dele realmente preocupa, porque ele tem feito bem poucas aparições em público nos últimos tempos. Mas o planejamento do funeral dele começou faz muito tempo já, enquanto a Rainha Elizabeth ainda era viva. Funerais reais são eventos muito complexos que levam meses, às vezes até anos, para serem planejados, que não podem ser decididos assim em cima da hora. A lista de convidados é imensa, envolve diversos chefes de estado, celebridades, o que faz uma pressão muito grande na questão de segurança e organização do evento. E também tem toda a parte dos militares que precisa ser planejada, organizada e treinada com bastante antecedência. O funeral do rei Charles tem um codinome, é a Operação Menai Bridge, que é uma ponte no país de Gales que dá uma referência ao título que ele carregou durante tanto tempo. Ele era o príncipe de Gales antes de ser o rei Charles. E antes mesmo da Rainha Elizabeth morrer, esse documento da operação já tinha mais de uma centena de páginas e começou a ser revisado no próprio dia da morte dela. Como o funeral da rainha aconteceu perfeitamente, sem nenhuma ocorrência, tem uma pressão muito grande para que o mesmo seja verdade para o rei Charles. A própria Rainha Elizabeth planejou seu funeral nos mínimos detalhes. No caso dela, a operação chamava London Bridge. Ela participou ativamente durante mais de 20 anos, envolvendo mais de 300 pessoas em todo o processo. Mesmo que provavelmente o rei Charles vai ter menos tempo de planejamento do que a Rainha Elizabeth, a gente sabe que alguns detalhes vão ser basicamente os mesmos porque são tradicionais. Por exemplo, logo após a morte, os funcionários do palácio avisam o primeiro-ministro e outros membros do governo. Depois eles avisam todos os países da Commonwealth e só depois eles avisam o público em geral. O caixão sempre fica no hall de Westminster e há uma vigília de familiares e militares durante todo o processo. Mas algumas mudanças podem ser feitas a pedidos do próprio monarca. No caso do rei Charles, é esperado que o regime de paraquedistas do exército tenha um papel mais importante. Foi lá que ele serviu durante muito tempo. E ele também pode definir algumas leituras que serão feitas e também pode pedir quais músicas serão tocadas durante a cerimônia. No caso dele, espera-se que ele peça para criar alguma música específica, especialmente para o amigo dele, o compositor Andrew Lloyd Webber, que já fez uma música para a coroação. Também é esperado que Charles tente reduzir o número de convidados, porque no caso do funeral da Rainha Elizabeth, foram mais de 2.000 pessoas entre chefes de estado e convidados celebridades. Ele faz um esforço durante a sua vida para mostrar uma monarquia mais responsável e menos gastona com dinheiro público. Mas uma coisa é certa, no centro da procissão vai estar o príncipe William, ou melhor, o rei William, liderando a família para o próximo reinado.